A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais um devocional diário, momento com Deus, e hoje iremos meditar em Salmos de número 27, versículo 1. Salmos de número 27, versículo 1, para nossa meditação nesta live devocional diário, momento com Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esse é o Salmo de número 27, no qual estamos meditando nesse devocional de hoje. O Salmo de número 27 fala acerca de confiança e compromisso com Deus. No Salmo de número 27, o salmista Davi, ele clamou ao Senhor, ele fez esse salmo foi um clamor de Davi a Deus, um clamor de Davi quando ele necessitava da ajuda de Deus, em que ele suplicou para que Deus ouvisse o seu clamor, para que Deus tivesse misericórdia e o atendesse. E Davi, ele
escrevendo esse salmo, ele louvou, ele honrou a Deus. E Davi, apesar de todos os pecados cometidos, ainda foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Isso mostra o quanto Deus amava Davi e o havia escolhido, porque entre todos Davi foi escolhido. Ele foi escolhido entre os seus próprios irmãos, o menor, considerado o menor da casa, o qual nem o mesmo o pai chamou, Jessé chamou, para o banquete oferecido ao profeta Samuel. O profeta Samuel havia falado acerca de que ali seria ungido por Deus para ser o rei de Israel. E o pai chamou todos, menos Davi, que era o menor da casa. E Deus, ele escolheu Davi entre todos seus irmãos e entre todos os homens de Israel. E quando Deus falou a Samuel, antes de Samuel ir à casa de Jessé, o Senhor já disse ao profeta Samuel que já havia encontrado, escolhido, um homem que tinha o coração segundo o seu coração. Isso quer dizer, Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Isso porque, apesar das falhas, ele tinha uma confiança plena em Deus. E quando Davi também, após ter pecado, ele pecou, ele falhou, mas Davi ele se arrependeu de todo o coração e nunca mais voltou a cometer o mesmo erro. Ele falhou, mas ele se arrependeu, se humilhou diante de Deus e nunca mais cometeu o mesmo erro que havia cometido. Isso mostra que Davi, ele falhou, mas ele se arrependeu de todo o coração, se voltou para Deus de todo o coração, porque a falha, o erro, o ser humano é cheio de erros, cheio de falhas, mas o que agrada a Deus é quando o ser humano se redime, está disposto a se redimir dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados, está disposto a deixar os erros, as falhas, a se voltar para Deus, a recomeçar de novo. Davi ele se redimiu de seus pecados. Ele falhou, ele errou, como qualquer outro ser humano poderia ter errado, cometido também os erros, as falhas que Davi cometeu. Mas Davi ele se redimiu daqueles erros, se arrependendo, se humilhando na presença de Deus e não voltando mais a praticar aqueles pecados. E quando Davi ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, porque por meio do Senhor, através de Deus, Davi ele pôde enxergar o verdadeiro caminho, o caminho que Deus queria que ele estivesse. Quando ele pecou, da forma que Davi agiu, ele estava entrando por um outro caminho, mas Deus o fez entender que não era aquele caminho que ele deveria trilhar. E quando ele diz que o Senhor é a minha luz, isso nos faz entender que o Senhor o fez enxergar a verdade. E quando ele diz o Senhor é a minha salvação, é porque Davi, ele se arrependeu, deixou os seus erros, seus pecados, ele se voltou para Deus, ele reconheceu que havia errado, havia falhado,
se humilhou e Deus teve compaixão de Davi. E ele diz: a quem temerei? O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? A quem temerei? Davi, durante o seu reinado, não foi fácil para ele em seu reinado, porque ele teve que enfrentar muitas adversidades. Foram grandes as lutas que Davi enfrentou por causa das perseguições. As lutas significam as adversidades que ele enfrentou, significam as lutas. As lutas que ele enfrentou significam as adversidades pelas quais ele teve que passar em seu reinado. Mas a palavra de Deus diz que Davi, ele disse: a quem temerei? Mesmo enfrentando grande luta, ele disse: a quem temerei? Porque irei me recear? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Por que temer se o Senhor está comigo? Em outras palavras, foi isso que Davi quis dizer. Por que temer se o Senhor é a minha luz, a minha salvação? De quem terei medo se o Senhor está comigo? Era isso que Davi estava querendo dizer. Mesmo tendo que enfrentar em seu reinado obstáculos, as adversidades são as lutas, ele passou adversidades, perseguições, teve que enfrentar muitos adversários e muitos deles com o seu poderoso exército indo contra ele, o seu próprio filho o perseguindo. Mas Davi, ele encontrava sempre a solução em meio às adversidades, buscando sempre em oração o socorro da parte de Deus. O socorro que vem daquele que tudo criou. O Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. E Davi sempre estava na presença de Deus, por isso ele viveu uma vida vitoriosa. Aquele que se coloca na presença de Deus e o busca, ele vive uma vida vitoriosa, apesar das lutas e dificuldades, adversidades que vem a enfrentar, mas vive uma vida vitoriosa porque busca o Senhor, porque está na sua presença, porque deposita em Deus a sua confiança. Ele sempre busca em Deus a solução, o socorro, busca naquele que tudo pode, naquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que tem poder para dar vitória. E a maior virtude é a fé, que não o deixava recear nenhum de seus inimigos. A fé que Davi tinha, a confiança que ele tinha em Deus, não deixava que ele tivesse receio dos seus inimigos, que ele viesse temer aos seus inimigos, porque a sua confiança era total, era completa em Deus. A sua fé estava no Senhor. E no versículo 2, quando Davi ele diz: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Isso significa quando os planos do inimigo são frustrados. Deus frustra os planos dos inimigos.
daqueles que querem nos destruir, quando nos colocamos na sua presença em oração, buscamos a Deus, pedimos a Deus o socorro, pedimos a Deus o livramento, depositamos em Deus a nossa confiança. Deus, ele então age por nós, frustrando os planos do inimigo, frustrando os planos dos adversários. Foi isso que Deus fez quando Davi confiou nele e o buscou o socorro, a ajuda de Deus. Quando os malvados, aqueles que queriam destruí-lo, queriam o seu mal, adversários, inimigos, foram contra ele, foram para destruí-lo. Quando ele fala para comerem as minhas carnes, eles foram para destruí-lo. Queriam ver sua destruição, mas tropeçaram e caíram. A palavra tropeçaram e caíram significa que foram envergonhados. Eles não tiveram êxito nos planos que eles haviam traçado, planos para destruir Davi. E aquele que confia no Senhor e o busca, se coloca em sua presença, Deus também frustra em seu favor os planos dos inimigos. Aquele que confia no Senhor, a vitória é certa. Davi ele confiava no Senhor de uma forma plena. Aos olhos naturais, as chances de vitória contra seus inimigos para Davi eram mínimas. Mas Davi sempre vencia, porque ele buscava o Senhor e o Senhor estava com ele. Nas guerras e pelejas, o Senhor sempre estava com ele. E ele sempre se tornava vencedor, o que fez também com que Saul, vendo o que acontecia desde o início, quando Davi, após ter vencido o gigante Golias, porque ali também foi na força do Senhor que Davi venceu Golias, e ele começou então a sair ainda muito jovem para as batalhas, pelejas, e vencer guerras, inimigos maiores do que Saul estava acostumado a vencer, porque Deus era com Davi. E aqueles inimigos, muitas vezes, muitos ficavam admirados, começaram a comentar acerca de Davi ainda muito jovem, mas conseguir vencer a muitos inimigos. Deus era na vida de Davi. Quando Saul muitas vezes o enviava para a batalha, o plano de Saul era que Davi fosse morto naquela batalha, mas ele voltava vitorioso. Algo inesperado acontecia, porque Deus estava naquela batalha com Davi, e o Senhor frustrava os planos do inimigo contra a sua vida. Quando a fé é inabalável diante de situações, mesmo que para nós sejam situações difíceis, isso aconteceu com Davi no versículo 3 desse salmo, quando ele diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Isso significa que Davi tinha uma confiança total, plena em Deus. Ele confiava no Senhor mesmo em meio às perseguições de grandes e poderosos exércitos contra ele. Inimigos que iam para destruí-lo, mesmo em meio à guerra. Ele diz:
Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Isso significa confiança total, confiança plena. E essa confiança Davi ele tinha em seu coração, essa confiança ele tinha em Deus. É possível, podemos perceber acerca dessa confiança total de Davi, essa confiança o fez se tornar vencedor nas batalhas, nas pelejas, nas perseguições dos inimigos contra a sua vida. E também o versículo 4 desse salmo, nesse versículo Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. O poder de contemplar a Deus, poder ter a comunhão com Deus, era disso que Davi queria desfrutar. E era isso que Deus agradava em Davi. Isso que Deus sempre agradou em Davi. O desejo de desfrutar de uma íntima comunhão com Deus, de estar sempre próximo a Deus. Desde ainda muito jovem, mesmo à frente das ovelhas, cuidando do rebanho de seu pai, ele já tinha essa comunhão de falar com Deus, estar próximo a Deus. E essa comunhão ele não perdeu, ele tinha uma comunhão íntima, uma comunhão verdadeira com o Senhor. O seu desejo era sempre estar próximo a Deus, em comunhão com Deus. Quando ele fala em poder contemplar a Deus, significa comunhão com Deus, estar perto de Deus. E Davi era o seu desejo contemplar, como ele falou, a formosura de Deus, que significa estar perto do Senhor. Por isso podemos entender que o Senhor era com ele, e guerras e batalhas, pelejas que muitos pensavam que Davi jamais conseguiria vencer. Muitos admiravam em ver Davi ainda muito jovem, e mesmo muito jovem, vencer a muitas guerras e pelejas. Isso era porque o segredo disso era porque Deus era na vida de Davi. Mas para Deus, para que ele fosse na vida de Davi, ele encontrou no coração de Davi o que o agradou. O desejo de sempre desfrutar de uma comunhão íntima e verdadeira com Deus, e ele desfrutava dessa comunhão. O desejo de relacionar com Deus, ele não só falou sobre esse desejo, mas ele se relacionava com Deus, tinha intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus vem através da oração, porque é dessa forma que nos achegamos ao Senhor. E quando no versículo 5 Davi diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Glórias a Deus. É porque a sua confiança era plena em Deus, e ele sabia que buscando a Deus no momento da adversidade, no momento das perseguições, o Senhor o esconderia, o ocultaria, guardaria a sua vida. E o versículo 6 ele fala: também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. A certeza de Davi da vitória. Ele já buscava Deus e já falava com Deus, crendo na vitória, glorificando a Deus pela vitória que ele tinha certeza que aconteceria, e oferecia já ao Senhor os louvores, sacrifícios, já crendo que a vitória seria certa quando tivesse que enfrentar
algum inimigo. E o versículo 7, ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Versículo 8 desse mesmo salmo, vamos até o versículo 8, olhar para a face de Deus. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. O que significa isso? Buscar o rosto, a face do Senhor, é clamar a Deus, é se achegar a Deus através da oração, é dar valor à oração, a ter uma intimidade com Deus, buscá-lo, se achegar a Ele. E Davi tinha essa intimidade, valorizava essa intimidade, poder desfrutar de uma intimidade com Deus. O olhar para a face de Deus diz, quando tu disseste, buscai o meu rosto, buscai o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Isso significa buscar a Deus, se achegar a Deus, poder desfrutar de uma comunhão íntima com Deus, ter o prazer de desfrutar dessa comunhão. Davi tinha o prazer pela oração, o prazer de buscar ao Senhor, de estar na presença do Senhor, quando ele fala acerca de buscar o rosto do Senhor. Significa buscar a Deus, clamar a Deus por meio da oração. Vamos agora também buscarmos ao Senhor, pedirmos ao Senhor graça para que possamos a cada dia buscá-lo, a cada dia estarmos na sua presença, nos achegarmos mais a Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, em primeiro lugar, peço perdão pelos meus erros e falhas. Suplico agora, clamando pelo sangue de Jesus, para que o Senhor abençoe todos que têm pedido oração, os que entraram agora pedindo oração. Senhor, cobre com o teu sangue, livra, proteja cada um. Senhor, vai de encontro com cada vida, dando a bênção, a vitória, confirmando o milagre. Meu Deus, pelo sangue de Jesus, repreenda toda a fúria do inimigo. Senhor, ordena teus anjos para livrar, proteger esse homem, essa mulher, essa moça, esse rapaz, esse adolescente, essa criança. Cobre cada vida, Senhor, com o teu sangue, onde está chegando essa transmissão. Cobre o lar, cobre a família de cada um. Cobre com o teu sangue, dá um livramento da morte, da destruição. Entra nesse lar com a paz aí no meio dessa família, Senhor. Cobre essa família com o teu sangue, dá um grande livramento. Desfaça com as obras do mal, repreenda tudo que não provém de ti. Senhor, cobre com o teu sangue também. Nesta hora suplico a ti a minha vida, me dê um grande livramento, Senhor. Cobre com o teu sangue a minha família, livra, proteja cada um, guarda debaixo das tuas mãos de fogo, dá a cada um o grande livramento pelo sangue de Cristo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos. Logo mais, no nome do Senhor Jesus, estarei na madrugada e a live, o grande clamor da madrugada, clamando a Deus. A partir das 3, estaremos buscando ao Senhor em oração, meditando na palavra e orando, porque é muito importante meditar na palavra de Deus. Vamos meditar na palavra e após a meditação estaremos buscando a face de Deus em oração. É também a campanha nesta peleja, não tereis que pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Peço para você que está acompanhando aí o devocional, é devocional diário, Momento com Deus, você que está acompanhando pelo canal do YouTube e ainda não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal, deixe aí o seu joinha.
Você que está acompanhando pela página do Facebook, peço para você seguir essa página, curtir, compartilhar as lives entre amigos, parentes e também nos grupos que você faz parte. Que Deus te abençoe, que Deus guarde e proteja a sua vida e a sua família, que a bênção de Deus agora seja confirmada, o grande livramento na sua vida e na sua família, para a glória de Deus. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.